Uma excelente noite a todos. É uma alegria imensa e uma honra poder estar hoje aqui reunida com os amigos da Associação Espírita 13 de Maio, na esperança de que em breve possamos estar juntos presencialmente para conversarmos um pouquinho mais sobre Jesus, sobre a doutrina espírita. E hoje em especial, eu gostaria de fazer um convite para todos vocês, para que a gente pudesse reviver momentos ali que Jesus passava aqui pela terra trazendo aqueles ensinamentos maravilhosos que 2000 anos depois ainda pulsam em nosso coração, nos convidando ao bem, nos convidando ao amor. E para isso eu gostaria de convidá-los para que nós fizéssemos aí uma viagem no tempo, voltando aproximadamente esses 2000 anos, naquele momento tão importante, tão especial, pelo qual passou a humanidade, tendo a oportunidade de ter novos conhecimentos, novos ensinamentos trazidos direto pelo nosso irmão maior, pelo governador espiritual da Terra, o Mestre Jesus. E esse convite que eu faço para vocês, para que a gente volte aí 2000 anos no tempo, é para um momento que foi meio turbulento, um momento meio tumultuado, em que Jesus estava aqui nos trazendo ensinamentos, nos ensinando o amor. Esse momento que eu vou contar para vocês está descrito no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, o Espírito Humberto de Campos, num texto maravilhoso chamado A Ilusão do Discípulo. E lá, Humberto de Campos nos conta que Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores, recebido com todas as honrarias. De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas, lado a lado, por uma estrada antiga, marginada de oliveiras que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante uma inquietação íntima ali, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu, de Tiago, fulgurava a luz suave e branda que consolava o coração das almas crentes. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e meio atormentado, você não acha que o mestre é muito simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Mas, respondeu Tiago, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades, retornava ali o Judas. Ainda hoje eu tive atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações de nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Ao que Tiago respondeu, Israel sempre teve orientadores revolucionários, Judas. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando seu reino sobre os corações e nas almas. E quando a gente começa a ver esse momento que acontecia ali, com Judas questionando os métodos de Jesus de trazer a revolução cristã para o planeta, de trazer um ensinamento de amor e de paz, questionando ali com Tiago se não havia algo de errado, se não era necessário ali pegar em armas, fazer algo mais sanguinário para conseguir conquistar e libertar as pessoas do mal, a gente começa a pensar quantos de nós não agimos ainda hoje como Judas? Quantos de nós ainda não se questionam sobre a possibilidade da paz melhorar o mundo e achamos ainda necessário que nós comecemos a perseguir aquelas pessoas que ainda estão no erro de maneira enérgica, de maneira dura, como se nós fôssemos ali os donos da verdade? Era o que Judas acreditava no momento e que muitas vezes nós ainda hoje trazemos em nossos corações e acreditamos ser o melhor, nos esquecendo, porém, que estamos ali, pareados com o que Judas pensou naquele momento tão turbulento da passagem do Mestre Jesus pela terra. E o Judas sorriu um tanto irônico e acrescentou, conversando com o Tiago, mas podemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos?
Porque Jesus, meus amigos, procurava os simples, os humildes de coração, aqueles que entregavam o seu coração ao amor, aqueles que sofriam, que tinham dor, que tinham necessidade dessa paz que ele trazia. Mas Judas acreditava que a revolução no planeta, a revolução trazida por Jesus, só poderia chegar a termo, ser concluída, quando os poderosos abraçassem ela, porque ele acreditava que os poderosos eram os mais capazes do mundo, e não Jesus. Ao que Tiago respondeu: e quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Tiago, como que iluminado, abria os olhos de Judas, como que se dissesse assim: Judas, nós estamos com Jesus, o enviado de Deus. Quem é mais poderoso que Deus? Para a gente pensar que Jesus está errado nos métodos dele, para a gente pensar que a conquista do mundo se dará através das mãos dos poderosos, através dos métodos que não envolvem o amor, que não envolvem a paciência, que não envolvem a fraternidade. E em face dessa invocação, o Judas mordeu os lábios, não gostou muito do que o Tiago falou, mas prosseguiu. Olha, Tiago, eu não concordo com os princípios de nação, e eu creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César, que eram os poderosos, né? Ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam o destino. Acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, em Corazim e em Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, eu jamais vi o mestre Jesus interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor, por toda parte. Mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. O Judas, ele estava indignado, porque aqueles que envolviam, que caminhavam ali ao lado de Jesus, que ouviam os ensinamentos do mestre, eram os simples, eram os humildes, eram os necessitados. E ele continuava afirmando que para melhorar o mundo era necessário que os poderosos fizessem isso. Era necessário que eles começassem a mudança e não aquelas pessoas simples que começavam a ver seus corações modificados. Jesus, porém, já nos esclareceu, respondeu Tiago com brandura, que o seu reino não é deste mundo. Imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, o discípulo impaciente revidou com energia. Quer dizer, o Judas ele não estava aceitando aquilo de jeito nenhum. Vimos hoje o povo de Jerusalém a tapetar o caminho do Senhor com as palmas de sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Eu notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam, razão por que necessitamos multiplicar os esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. O Judas queria aproveitar aquele momento em que o mestre era aclamado, em que o mestre era visto de maneira tão poderosa pelas pessoas que ali estavam e dessa maneira impor as verdades dele para os poderosos da época, acreditando que esse era o caminho e não aquele que Jesus trazia. E ele seguiu dizendo: recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, para imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. O Judas ele achava que todo aquele ensinamento de Jesus era excesso de teoria. Quantos de nós às vezes não pensamos nisso também? Teoria bonita na fala, bonita nos livros, mas difícil de ser praticada. E nem tentamos praticar. Continuamos agindo no olho por olho e dente por dente, sabendo a importância dos ensinamentos de Jesus, achando belo, achando interessante, mas querendo que o outro faça, tirando a nossa necessidade de agirmos no bem, a nossa responsabilidade em começarmos a mudar o mundo dentro dos nossos corações. E o Tiago olhou para o Judas e falou: Judas, Judas, vê lá o que vai fazer.
socorrer-te dos poderes transitórios do mundo sem um motivo que justifique esse recurso, não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagem para a terra. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus, e ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. O Judas silenciou, aflito. No firmamento, os derradeiros raios de sol batiam naquelas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Judas, apesar de advertido por Tiago, apesar de ter convivido e tido tantas lições maravilhosas com o Mestre Jesus, ainda não entendia que os ensinamentos de Jesus não eram uma cultura inútil, não eram para ser observados e vistos como algo bonito, mas eram para ser vividos por cada um daqueles que ali estavam com todo o seu coração, com toda a sua consciência, com toda a sua vontade. Sem embargo das carinhosas exortações de Tiago, o Judas Iscariotes prosseguiu à noite, tomado de angustiosas inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e na sua simplicidade, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Na cabeça de Judas, ele achava que era necessário impor, que era necessário fazer a guerra para poder melhorar ali aquela situação, para fazer o cristianismo triunfar, para que Jesus pudesse espalhar os seus ensinamentos. Recordando as suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios, que nós sabemos que foi entregar Jesus àqueles que o levaram à crucificação. À madrugada, o encontrou decidido, na embriaguez dos seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria suas ambições aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, ele libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. O mestre, a seu ver, era muito humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. E é interessante, né? Porque quando a gente vê essa atuação do Judas, quantos de nós não pensamos assim hoje? Quando a gente fala sobre paz, quando a gente fala sobre fraternidade, muitos de nós ainda pensam que isso é impossível no lugar onde, no mundo, ainda existe tanta maldade, tanta violência, e sem perceber, novamente, estamos ali, pareados, igualzinhos ao Judas, aquele que entregou Jesus. Aquele que por tanto tempo foi tido como traidor. E a gente começa a pensar o quanto nós agimos sendo traidores aí ao longo da nossa jornada, nos dizendo seguidores de Jesus e buscando viver os seus ensinamentos, mas de maneira adaptada àquilo que nos convém, querendo adaptar o amor e a fraternidade ensinados pelo Mestre ainda ao nosso egoísmo e à nossa violência. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente, o Judas, demandou para o centro da cidade, e após algumas horas ele era recebido pelo Sinédrio, onde foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Apesar de satisfeitos com a sua mesquinha gratificação e desvairado com seu espírito ambicioso, o Judas amava Jesus e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã, através das manobras políticas do mundo. Ele achava que o Sinédrio iria pegar Jesus e depois o devolveria. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre, bem amado, foi conduzido à cruz da ignomínia, dos vilipêndios, à flagelação. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa.
Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para os seus algozes. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariotes se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Não era para judiar de Jesus daquele jeito, era para devolver Jesus para que pudesse se completar o plano que Judas tinha na cabeça ali de implantar o cristianismo e de seguir do jeito que ele acreditava. Os sacerdotes, porém, ouvindo as palavras tardias ali de Judas, riram dele com sarcasmo. Debalde ocorreu às suas prestigiosas relações de amizade, teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, encontrou todos vencidos, humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobação silenciosa, dolorida, como que culpando ele ali por tudo aquilo que estava acontecendo com o Mestre Jesus. Já se havia escoado a hora sexta em que o Mestre expirara na cruz, implorando perdão para os seus verdugos, para aqueles que tinham levado ele à crucificação. De longe, o Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso pungia, machucava a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes rolavam dos seus olhos tristes. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Mestre Jesus. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou ao redor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo numa suprema traição aos compromissos mais sagrados de sua vida, pensando no suicídio. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos junto à figueira sinistra, em que ele iria ali se suicidar, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento. Trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu, vilipendiado e esquecido. Mas, sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava ainda a voz do Mestre Jesus, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma e dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Essa história maravilhosa que nos é contada pelo Espírito Humberto de Campos através das mãos de Chico Xavier no livro Boa Nova, faz com que a gente pense o quanto nós somos Judas ainda hoje, 2000 anos depois, quando nós falamos tanto em paz, quando nós dizemos tanto querer a paz, mas com atitudes que ainda chamam a violência, chamam o crime, chamam a maldade ao nosso redor. E não precisa ser nas coisas grandiosas, como Judas, que foi lá, que entregou Jesus e tudo mais. Apesar dele ter uma ideia de que não aconteceria tudo aquilo, né, que Jesus seria devolvido, eles teriam o reino implantado na terra, mas que cometeu esse erro. Quantos de nós ainda não cometemos os nossos erros, achando que através da discussão, da discórdia, do bate-boca, do mimimi, querendo impor a nossa verdade, quantos nós ainda não achamos que assim nós conquistaremos a paz no mundo? E aí começam aquelas brigas, principalmente nas redes sociais, que hoje são tão comuns, né? Em que as pessoas começam a falar que se a gente quer implantar a paz no mundo, não é só a gente viver a paz, que tem que ter ainda uma revolução e tudo mais. Quem nunca viu isso nas redes sociais? E aí a gente começa a refletir, poxa, se a gente está pensando assim, olha a semelhança com a história psicografada de Chico Xavier, em que o Humberto de Campos nos conta que era exatamente assim que pensava Judas, aquele a quem a humanidade toda condenou aí ao longo dos séculos, dos milênios, pelo ato errado que cometeu. E nós continuamos insistindo nesses atos ainda hoje, agindo, pensando como Judas, querendo viver a paz, querendo um mundo de paz, mas de fora para dentro, de cima para baixo, e não mudando a nossa conduta, não através das nossas atitudes, dos nossos corações, dos nossos pensamentos. A gente tem que começar a pensar
sobre a nossa responsabilidade na criação desse mundo melhor. E muitas vezes nós confundimos a implantação da paz com ficar ali parado, com ficar ali sem se mexer, com ficar esperando o tempo passar, como se a paz viesse através de uma inércia, através de uma inatividade, através do não fazer nada. E sobre isso, também uma psicografia muito interessante de Chico Xavier, num livro que se chama Urgência, num texto que se chama Ação e Paz. Ele nos ensina que a paz não tem a ver com ficar parado, mas com uma ação constante, interior. E vejam que interessante, um texto que chama Ação e Paz, onde já mostra pra gente que a paz não é ficar parado esperando o bem caída por um milagre dos céus. O livro se chama Urgência, tentando abrir os nossos olhos à necessidade imediata dessa atitude, dessa ação, em busca dessa melhoria, em busca dessa mudança. E nesse texto maravilhoso, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, ele nos diz o seguinte, o Emmanuel: de certo que para cooperarmos no estabelecimento da paz, não nos seria lícito interpretar a calma por inércia. Paciência é a compreensão que age sem barulho em apoio da segurança geral. Ou seja, quando nós estamos pensando em agir com paz, nós estamos pensando no bem da coletividade. E vejam só que interessante, no bem da coletividade e não no bem que nós acreditamos ser o nosso bem, mas envolvido ali pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Porque quando nós somos atacados de certa forma, nós queremos atacar, porque nós queremos mostrar que estamos certos, porque nós queremos mostrar que nós sabemos mais. E nós começamos a fazer ali uma bagunça, uma balbúrdia, acabando com a paz geral dos que estão ao nosso redor, achando que estamos ainda lutando pela paz. Que discípulos, que seguidores, que aprendizes de Jesus estamos nos mostrando? O Emmanuel ele encerra esse texto dizendo o seguinte: os impactos emocionais em qualquer parte surgem na estrada de todos. Guarda por isso a fé em Deus e em ti mesmo, de maneira que não te afastes da paz interior, a fim de que nas horas sombrias da existência possa a tua paz converter-se em abençoada luz. Meus amigos, olha só, mais claro impossível o que Emmanuel nos diz, que os impactos emocionais, ou seja, a dor, os problemas, os ataques, eles surgirão na vida de todos, em toda parte. Nós temos que buscar entender que, acima de tudo, nós temos um Deus, nós temos o Mestre Jesus, que cuida da evolução do nosso planeta e que nós temos que fazer a nossa parte, que nós temos que entender que aqueles momentos ruins que nos chegam, se foi permitido, não foi ao acaso, algo vem nos trazer, algo vem nos ensinar. Aquela pessoa em desequilíbrio que nos prejudica, que nos persegue, a gente tem que começar a mudar os olhos para esse indivíduo, lembrando que ele também é filho de Deus, embora o nosso coração queira, na maioria das vezes, brigar, abrir a cabeça da pessoa e impor a nossa verdade. A gente tem que se lembrar que se foi permitido chegar aquela pessoa até nós, que nos ataca, que nos persegue, que muitas vezes nos faz mal, das duas uma. Ou vem nos trazer uma lição, para que a gente mude algo que está lá dentro do nosso coração em desalinho com as verdades do bem e do amor, ou está ali porque nós temos condições de auxiliá-la de alguma forma, a mudar os seus caminhos, a mudar as suas direções, mas não pela imposição da violência. Às vezes, pela simples oração que nós fazemos pensando naquela pessoa, pedindo a Jesus e a espiritualidade amiga, ao anjo guardião que o envolve, que ajude, que auxilie, fazendo a nossa parte, através dessas ações de paz, através dessas ações seguras e ensinadas pelo Mestre Jesus. Vamos lembrar ali, quando Judas estava no seu momento derradeiro, caminhando ali para o seu desfecho triste, um suicídio, em que ele ficava ali ainda ouvindo o Mestre Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E assim ele diz para nós, todas as vezes que nós também estamos ali caminhando em desalinho, caminhando em desacerto, errando na nossa vida, ele não para de sussurrar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o caminho traçado pelo Mestre Jesus, nós não precisamos ter grandes conhecimentos para saber, porque ele está ali gravado na nossa consciência, no nosso coração. É buscar o bem, é buscar o amor, é buscar dar o nosso melhor em todas as situações, mesmo naquelas mais difíceis, naquelas mais complicadas, mais problemáticas, né? E eu trouxe um outro texto para a gente refletir também acerca desses assuntos de paz. Também é uma psicografia do Chico Xavier, o espírito que nos fala também é Emmanuel, e está num livro chamado Encontro de Paz, onde há a psicografia de vários espíritos falando justamente sobre essa questão da paz. E no texto que tem o mesmo nome do livro, Encontro de Paz, o Emmanuel ele começa chamando a nossa atenção pelos nossos desejos de paz. Ele fala assim, ó: frequentemente anseias, né, quer dizer, desejas segurança e tranquilidade. Quem de nós não quer segurança na vida, tranquilidade nos caminhos? No entanto, o Emmanuel chama a nossa atenção, é forçoso não esquecer que paz e estabilidade estão em ti e irradiam de ti. O Emmanuel nos faz pensar e entender que enquanto nós não encontrarmos a paz em nossos corações lá dentro, não adianta a gente ficar buscando fora, não adianta a gente esperar que o mundo, como que por um milagre, se transforme em um paraíso, se transforme em um lugar bom, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas a partir do momento em que eu entendo que a verdadeira paz está dentro do meu coração e começo a buscá-la, através da reforma íntima, através do autoconhecimento, através da mudança de pensamentos e atitudes. Lembrando sempre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e buscando trazer de pouco em pouco tudo aquilo que ele nos ensinou para o nosso comportamento, para o nosso pensamento, para o nosso dia a dia. Quando nós começamos a fazer isso, a gente começa a conquistar aquele cadinho de felicidade, de paz, que vai estar ali no nosso coração. E mesmo nos momentos de angústia e de dor, porque nós, estudando a doutrina espírita, sabemos que a dor também é ferramenta evolutiva necessária ali para o nosso crescimento. Quando ela chegue, nós teremos melhores condições de passá-la, de superá-la, na certeza que a fé nos traz de que nunca estamos sozinhos, de que sempre somos amparados pela espiritualidade amiga, nosso anjo guardião, os espíritos amigos que nos conhecem e nos amam de outras encarnações e que trabalham ali na espiritualidade para que tudo dê certo na nossa atual encarnação, mas que necessita, sim, da nossa vibração boa e amorosa, como que abrindo um caminho, como que abrindo uma brecha para que eles possam atuar na nossa vida. E o Emmanuel ele nos dá uma dica que valiosíssima nesse texto sobre o encontro de paz. Ele fala assim, ó: saibamos suprimir de sentimentos, ideias, atitudes, palavras e ações tudo que relacione com ressentimento, com perturbação, com ódio, azedume, amargura ou violência. Porque nós temos uma tendência muito grande nessas nossas dores de ficarmos ressentindo aquilo que nos magoou, aquilo que nos feriu, e a gente sempre quer achar a culpa no outro, a culpa naquilo que está ao nosso redor, quando na verdade nós estamos em um planeta onde todos nós erramos e acertamos e caminhamos para aprendermos cada dia mais. Se hoje nós estamos na condição de olharmos ao redor e falarmos, olha, tal pessoa me machucou, me feriu, que bom, vamos superar isso. Pior seria se eu estivesse machucando e ferindo as pessoas que estão ao meu redor, porque isso significa que eu não entendi nada ainda dos ensinamentos de Jesus. Então a gente tem que buscar isso. Como nós vemos nas casas espíritas, quando há uma reunião mediúnica para tratar espíritos obsessores, aqueles que se encontram ainda no erro, mas que um dia encontrarão o amor à verdade e seguirão no caminho do bem. E lá eles são tratados com paciência, com serenidade, dando orientações afetuosas e vibrações de amor. A gente tem que começar a ter esses olhos também para aqueles que perturbam o nosso dia, os encarnados, para que a gente possa enxergar
que eles são pessoas que estão talvez em desarmonia ou em dores que nós ainda não conseguimos enxergar, não conseguimos entender, não conseguimos ver, e que o nosso julgamento tão falho aponta e condena, ao invés de tentar auxiliar, estendendo a mão, ouvindo através de uma conversa amigável, e quando isso não é possível, porque muitas vezes o desequilíbrio é tanto que isso não dá, fazendo uma oração pelo bem, pelo esclarecimento, pelo amor na vida daquela pessoa que nos fere, que nos ataca. O Emmanuel diz, trabalhando e servindo no bem de todos, procuremos agir e pensar em paz, doando paz aos que nos compartilham a vida. Enquanto nós não começarmos a ser semeadores da paz nos nossos caminhos, como a gente espera que o mundo tenha paz? Como a gente espera? Se a gente hoje já consegue ter esse conhecimento, se a gente tem todos esses ensinamentos maravilhosos, o que falta é ação, o que falta é a gente começar a agir. E a gente começa a agir dentro da nossa própria casa, ouvindo, respeitando, amando, buscando ser exemplo. O exemplo contagia mais do que 1000 palavras, que nós temos que buscar ser esse exemplo em casa, nós temos que buscar ser esse exemplo no trabalho. E o Emmanuel segue dizendo assim, o reino dos céus é luz de amor em refúgio de paz, e não nos será lícito esquecer que Jesus, a cada um de nós, afirmou convincente, não procureis o reino de Deus aqui ou além, porque o reino de Deus está dentro de ti. Jesus já falou, Jesus já ensinou e ele não enganou ninguém. Ele falou, o reino de Deus está dentro de ti, está dentro do seu coração. E por que a gente ainda espera? Por que a gente ainda não abraça esse ensinamento e começa a buscar e começa a lapidar esse coração tão endurecido que a gente tem, tentando viver cada dia mais esse amor, essa paz, melhorando aí os caminhos que nós trilhamos na Terra, na atual encarnação. Percebem como a gente ainda espera muito que a paz venha de fora e assim ela nunca chega? Percebem como é importante nós buscarmos essa paz dentro do nosso coração, apesar das dores, apesar das dificuldades que todos temos, de uma maneira ou de outra, nos nossos caminhos, nas nossas existências? E uma reflexão muito interessante também, feita pelo mesmo Espírito Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, no livro Escrínio de Luz, num texto que se chama Entender e Tolerar. Vejam bem, ele não está falando aqui em a gente enfiar a goela abaixo a nossa verdade, seja quem for. Ele escreve um texto chamado Entender e Tolerar. E quando a gente fala em tolerância, a gente não está falando sobre aqueles que compartilham dos nossos pensamentos, dos nossos ideais. Porque com isso é fácil conviver, não precisa falar em tolerar. É gostoso estar ao lado dessas pessoas. Quando a gente fala em entendimento e tolerância, nós estamos falando daqueles que são opositores ainda nossos na nossa caminhada. Aqueles que falam mal, que julgam, que ofendem, que tentam nos prejudicar. É sobre eles que o Emmanuel vai falar nesse texto. E a orientação que ele dá pelas mãos do amoroso e inesquecível Chico Xavier é a seguinte: aqueles que ofendem talvez ainda não se tenham voltado para o estudo dos princípios de causa e efeito. E quem escarnece, quem ri da tua dor, certamente ainda não experimentou receber a visita da provação, que a todos nos procura, com tempo certo, em nome da evolução. A dor, mais cedo ou mais tarde, ela chega no caminho de cada um como um mecanismo de evolução. E aquele que ainda te machuca, talvez não tenha experimentado isso ainda, talvez. Mas o tempo trará isso, porque a lei de causa e efeito é a lei que rege os nossos caminhos. Então a gente não precisa querer fazer justiça com as próprias mãos. A gente não precisa querer prejudicar o outro, prejudicar um irmão que já está ali tão perturbado, tão envolvido no seu ego, no seu egoísmo, na sua ganância, na sua ignorância, que ainda não consegue ter esses olhos. Nós que já temos esse conhecimento, nós que tivemos contato com os ensinamentos de Jesus, somos responsáveis por oferecer a primeira rosa branca da paz.
E o Emmanuel segue dizendo: por isso mesmo, não percas tempo e esperança, não percas paz e otimismo quando alguém não te entenda ou quando alguém machuque o seu coração. Saibamos suportar as dificuldades dos outros como temos sido suportados nas nossas dificuldades. E amando e servindo sempre, aprenderemos que a vida, em nome de Deus, tem lugar para todos e que Deus, dentro da vida, tem bastante amor para cada um. Ou seja, todos nós somos diferentes, cada um de nós pensa de um jeito. E a gente sempre acha que a gente está certo e que o outro está errado, e a gente quer impor a nossa verdade para o outro. Será que muitas vezes o outro não tem razão em alguns pontos? E a gente fica naquela turbulência e querendo impor também os nossos erros na vontade alheia? Quantas e quantas vezes nós não atacamos o outro por inveja, por, por ódio mesmo, por problemas outros que não cabe aqui discutirmos, mas que cada um de nós possa olhar para dentro e ver aquilo que ainda está em desalinho no coração. Se nós tantas e tantas vezes fizemos isso, e a vida é misericordiosa com a gente, nos permitindo caminharmos e termos acesso a esses conhecimentos maravilhosos do Evangelho de Jesus? Será que não é porque chegou o momento de nós começarmos a buscar atuarmos como seus verdadeiros seguidores e discípulos? Olhando para esses que ainda sofrem nos seus sentimentos interiores e atacam e agridem, será que não está na hora da gente começar a levar paz nesses caminhos? E quando eu falo em conhecimento dos ensinamentos de Jesus, eu falo em conhecimento verdadeiro. Não é aquele que vem de quando a gente vai, decora trechos do Evangelho, decora trechos de livros doutrinários e sai falando como uma matraca, que fala, 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 mas que não ouve, que não muda o coração. O verdadeiro conhecimento, ele não está nos livros que nós lemos. O verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, está naquilo que nós entendemos e trazemos para dentro do nosso coração, modificando a nossa vida. Tem pessoas que nunca leram nenhum desses livros, mas que têm uma sabedoria enorme, porque sabem ter esse sentimento de paz, esse acolhimento, essa serenidade no trato com o próximo, nos trazendo ensinamentos tão valiosos no dia a dia. Reparem vocês, Jesus, quando esteve à terra, buscou os simples e os humildes para ensinar a necessidade da modificação dos sentimentos e das atitudes. Ou seja, chegou a hora da gente parar de ficar olhando só para o que está do lado de fora, só para o que está no exterior e entender que se a gente quer atingir o mundo regenerado que a gente tanto fala nos meios espírita, o mundo de regeneração, o mundo em que tem o aumento da prevalência da paz, é necessário a gente começar a plantar a semente da paz nos nossos corações, nas nossas verdades. É necessário que a gente comece a falar de Jesus não mais da boca para fora, que a gente comece a falar e a amar Jesus do fundo dos nossos corações, com todas as nossas possibilidades, com toda a nossa vontade, com todo o nosso amor. É difícil mudar pensamentos e sentimentos que a gente traz há muito tempo, mas chegou a hora, tá aí o convite, tá aí a espiritualidade amiga de mãos estendidas falando: vem, vamos melhorar esse planeta. Mas para que isso aconteça, depende da vontade, depende da responsabilidade, depende da decisão de cada um de nós que aqui estamos estudando os ensinamentos do Mestre. Só estudar não muda o mundo. É necessário entender e praticar e vivenciar isso no nosso dia a dia, para daí conseguirmos implantar isso que o Mestre nos ensinou. Esse mundo de paz, esse mundo de amor que todos nós desejamos. E para encerrar essa nossa conversa aqui sobre mudança do mundo, sobre conquista da paz, eu queria ler para vocês um poeminha maravilhoso, porque a gente começa a se perguntar, mas qual que é a fórmula? Como que eu vou conquistar essa paz? Eu já entendi que eu preciso conquistar a paz, que ela tem que vir do meu coração, eu já entendi que vai depender da minha decisão e da minha atitude. Mas como eu faço isso? E tem um poema maravilhoso que a gente vai encerrar aqui, nossa conversa, que está num livro chamado Nosso Livro, é uma psicografia de autores de espíritos diversos, né? Quem psicografou foi o Chico Xavier, e o espírito que escreveu esse poema se chama Casimiro Cunha, e ele dá essa fórmula de paz.
Ele ensina assim, ó: amigo, desperta e vive. Na terra, a vida é batalha, em que o maior vencedor é aquele que mais trabalha. Há dúvidas amargosas cortando-te o coração? Procura diminuir as dores do teu irmão. Reparas angustiado teus sonhos ao desabrigo? Há milhões na retaguarda rogando-te o braço amigo. A calúnia te visitou as fibras de lutador? Intensifica sem mágoas a sementeira do amor. Há campo para a tristeza em tua vida mental? Age sempre, combatendo a sombra, a miséria e o mal. Desânimos infecundos, moléstias daquilo ou disso, são todos remediáveis pela expansão do serviço. Se pretendes a vitória da vida ditosa e crente, ajuda sem distinção e serve constantemente. Que nós possamos guardar esse poema tão lindo de Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier, nos nossos corações. E cada vez que a dor, o desânimo, o desespero bater na nossa vida, que a gente se lembre que nós buscamos ser seguidores do Mestre Jesus, que nós buscamos trazer a paz dele para o nosso caminho e que a fórmula da paz, segundo Casimiro Cunha, é servir aqueles que se encontram ainda em dor, aqueles que se encontram em desespero, aqueles que ainda não encontraram a paz que nós estamos buscando e cultivando nos nossos corações. Muito obrigada, amigos queridos. Muito obrigada pelo convite, Fran Sérgio, para que eu pudesse estar aqui hoje com vocês, mesmo que seja por um vídeo apenas, que ainda não seja presencial, mas na esperança de que muito em breve nós poderemos estar juntos presencialmente para conversarmos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Muito obrigada a todos.